Salmos capítulo 33, a partir do verso... A epígrafe, né? Louvor ao Deus Criador. Aleluia. Todo esse salmo ele é lindo. Mas eu vou estar lendo aqui só alguns versos, a partir do verso 8. Diz assim: tema toda a terra ao Senhor. Temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cuja Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Aleluia, amém? Glória a Deus. Até aqui vamos orar, Pai. Eis aí tua palavra, Senhor. Todo esse salmo é maravilhoso. Que os teus filhos venham estar lendo ele em casa, depois, em algum momento ao qual tiver uma oportunidade, para vermos, ó Pai, a grandiosidade do teu nome, da tua palavra, do teu conhecimento, o teu poder, Pai, majestoso é. Pai, eu te peço, Pai, enche nossos corações nesse momento, ó Pai. Assim como diz a tua palavra, Pai, que possamos ser limpos pela palavra que estamos ouvindo e professando. Pai, nós cremos em Ti, ó Pai, nós cremos na Tua palavra, por isso estamos aqui, ó Deus, louvando e glorificando o Teu nome. Nos abençoa, ó Pai, com mais essa porção, ó Pai, desse manjar, desse maná, Pai, a qual o Senhor está nos dando nesta noite. Seja com cada um de nós, em nome de Jesus, amém? A igreja pode glorificar o Senhor, aleluia. Deixa eu trazer uma palavrinha rápida. Aleluia. Esse louvor, esse salmo, ele é todo maravilhoso. Aleluia. Esse verso 13 aqui também ele é lindo. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Deus está nos vendo, igreja. Eu, de vez em quando, eu fico contemplando algumas passagens bíblicas e eu fico às vezes assim: Deus, a tua palavra é linda, e eu fico pensando assim, tentando lembrar das passagens bíblicas. Aí muitas das vezes, a maioria das vezes, eu me vejo lembrando lá de Gênesis, porque existia trevas à beira do abismo. Deus pairava ali, ó, sobre as águas, né? Ele pairava na face do abismo ali, ó, e disse Deus: façamos nós. E ali houve uma transformação do que não existia para aquilo que veio a existir através da palavra do Senhor. E Deus falou: haja luz, e tudo se clareou, as trevas foi dissipada. E ali Deus começou a falar, né, que haja terra firme, que haja separação de águas, que haja firmamento no céu, que haja luminares, que cresça a relva, que cresça, né, os animais segundo a sua espécie, as plantas segundo a sua espécie. E Deus, ele fez tudo isso e falou que isso era bom. Veja, igreja, que tudo que Deus fez foi bom. E Ele fez todas essas coisas para nós. Ele não fez qualquer coisa para nós, não. Você quer ver uma coisa interessante? Muitos de nós olhamos para as ruas, assim, para os terrenos, e falamos assim: poxa, um monte de mato, né? Mas a metade daqueles matos ali é remédio. A metade daqueles matos ali serve para alguma coisa especial para a nossa vida e a gente não sabe. Quantos remédios se tira da natureza? Deus, ele fez algo tremendo e maravilhoso para nós. Quantos alimentos nós achamos no meio da mata? Quantas árvores frutíferas, quantas árvores
que nos dá tantas coisas, né? As árvores hoje em dia nos dá o papel, nos dá a borracha, nos dá tudo. A terra, o barro produz aí, né? Tem as panelas de barro, né? Tem tanto, as construções. Antigamente era feita ali, o pessoal fala de pau, de betume, de pau a pique, mais ou menos assim, era com barro da terra, e ali tudo Deus nos deu. Deus, ele ensinou o homem ali a pegar a madeira, amarrar, tirar o cipó, fazer ali aquelas trançagem que fica forte, amarrar uma madeira na outra. Hoje em dia, olha só onde chegamos, com a mente que Cristo nos deu. Cristo nos permitiu evoluir tanto nos dias de hoje. Hoje nós temos já o prego, o martelo para pregar a madeira. Hoje já temos a corda feita. Hoje temos roupas. Pensa só, roupas feitas de seda. Como é que a pessoa pensou que vai pegar aquela seda ali, né? Vem de alguns animaizinhos lá, não sei se é inseto que fala, animaizinho, e vai juntando aquilo ali e cria a linha, e hoje em dia nós temos roupas maravilhosas. Veja que naquela época lá de Adão e Eva, né? Quando aconteceu aquela tragédia lá, eles fizeram o quê? Pegaram folhas para poder usar como roupa. Aí Deus foi lá, né? Como alfaiate, né? A pessoa às vezes fica falando, né? Não, Deus ele faz tudo só no falar, né? Mas olha só, para ele primeiro falar e acontecer já estava no coração dele de criar. Então ele também é um arquiteto de todas as coisas. Ele arquitetou todo este mundo para que nós hoje nos estivéssemos aqui, ó, louvando e glorificando o nome dele, porque todas as coisas ele fez. A forma que nós andamos, a forma que nós falamos, a forma que nós conduzimos nossa vida, Deus permite o seu livre-arbítrio, mas se ele pudesse fazer com que nós perdêssemos esse livre-arbítrio, não, você vai começar a andar agora do jeito que eu quero. Nós viveríamos da melhor maneira possível, porque Deus não quer o seu mal. Eu vejo Deus sofrendo muitas das vezes pelas escolhas erradas que nós fazemos, mas ele ainda está lá assim, meu filho, ainda dá tempo. Eu quero dizer, igreja, que neste mundo você vai encontrar pessoas assim, mas se Deus estivesse o tempo todo do teu lado, Ele iria estar sempre te colocando para cima. Deus não iria te entristecer com qualquer coisa, a não ser que houvesse uma necessidade de puxar a tua orelha ali. Opa, peraí, aqui não. Mas Ele ia falar, meu filho, é por aqui, é melhor. Por ali é melhor. Meu filho, faz desse jeito que vai dar certo. Meu filho, faz isso que vai dar certo. Faz aquilo que vai dar certo. E Deus, ele te guia. Deus, ele proporciona coisas maravilhosas em nossas vidas. Eu sei que tem muitos aí fora que estão querendo te derrubar, estão querendo te entristecer, estão querendo te colocar para baixo, mas Deus, ele te coloca para cima. E eu vou te falar logo, igreja, olha sempre para aquele que te coloca para cima. Nunca dê ouvido para quem te coloca para baixo, para quem te faz desanimar, para quem faz você entristecer. Não dá ouvido para esses não, a não ser que você estiver errado, né? Tem que analisar, né? Porque Deus também puxa a orelha. Deus é amor, mas é fogo consumidor também. Se ele tiver que corrigir, ele vai corrigir. Mas Deus é maravilhoso. Se você estiver na direção de Deus, ele vai assim, vamos meu filho, vai dar certo, vamos, eu vou te ajudar, olha, é por esse caminho, é desse jeito mesmo, faz assim, e Deus, ele quer o que? Intimidade, para ele falar com cada um de nós como é que ele quer, que você louve a ele vai falar com você através do louvor, ele vai falar com você através da palavra, ele vai falar com você através de uma meditação, a qual você lê uma palavra e começar a meditar nesta palavra, trazer esta palavra com vida para dentro do teu coração. Nós podemos, quando nós lemos, a nossa mente ela é fértil, para nós até enxergarmos os acontecimentos que nós lemos na Bíblia.
Veja que coisa interessante, quando a gente pensa na Arca de Noé, a gente pensa como um grandioso barco ou navio, ali no mar, ali para lá e para cá, cheio de animaizinho dentro, a gente consegue visualizar na nossa mente, porque Deus nos deu esse poder de analisar e ver assim com a nossa mente aquilo que nós estamos pensando. Mas que tudo isso que nós venhamos a fazer seja para agradar a Deus, colocando coisas maravilhosas na nossa mente, no nosso coração. E é assim que Deus faz. Deus está sempre colocando palavras lindas no teu coração, palavras de amor, palavras de carinho. E ali Ele está sempre te botando para cima. O inimigo não. O inimigo ele pode usar até alguém do teu lado para poder te entristecer, para poder te colocar para baixo. Mas você já sabendo disso, não, Deus não quer isso para a minha vida. Deus não quer que eu fique triste. Deus não quer que eu ande cabisbaixo. Deus quer que eu ande, aleluia, alegre, porque quando eu estou alegre, quando eu estou feliz, eu glorifico mais o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai falar, ó, tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. Tema aqui não quer dizer você ter medo, não. Ainda que aquele que anda errado tem que ter medo sim, porque se fizer o errado, vai padecer. Mas aqui a palavra fala, não tema simplesmente de ter medo. Se você está andando certo com Deus, tema com relação a respeito. Você não conversa. Quer ver uma coisa interessante? Quando você vai perante a um juiz humano aí, o que você faz? Se arruma bem, está com roupas bem trajadas, o seu vocabulário muda na frente de um homem desse. Você não vai chegar aí com qualquer gíria na frente de um juiz que ele vai te dar um peteleco logo, tá até de ser preso. Você vai chegar, emeritíssimo, excelentíssimo, senhor juiz. E por que Deus a gente vai falar, oh meu Deus, qual é meu Deus, eu preciso disso? Não, tem que falar, Senhor meu Deus, Pai eterno, tende misericórdia dos nossos caminhos, de nossas palavras, de nossos pensamentos. Igreja, eu quero dizer que Deus ele é tão maravilhoso, que Ele age na tua vida até quando você não entende ou quando você não quer. Você quer ver uma coisa? Ontem tivemos o culto maravilhoso de ação de graça, né? Aleluia! E o que aconteceu ontem na minha vida? Anteontem eu estava para sair, não me senti bem, não estava legal, não saí. Aí no sábado, ontem eu ia sair, quando eu liguei o carro, um barulho esquisito no carro, e não é um barulho que eu ligo muito não, sabe? Eu já ouvi esses barulhos antes. Mas sabe quando aquela coisa bate assim, eu tenho que olhar? Eu fui lá, abri o capô do carro, quando eu meti a mão na mangueira de água, pof, a água começou a vazar. Pensa, se eu tivesse saído anteontem, o carro poderia quebrar no meio da rua e ser difícil eu voltar para casa. Então, eu quero colocar assim, que Deus, Ele até permitiu eu não sair, Ele já agiu na minha vida, já me resguardando. Ontem, quando eu ouvi esse barulho, que geralmente eu não dou atenção, Deus tocou de alguma forma, Deus, Ele é tremendo. Eu coloco essas maravilhas na conta de Deus. Eu não vou dizer que é um acaso, eu não vou dizer que foi sorte, não. Para crente não existe essas coisas. Para crente existe Deus. Deus, ele pode não descer e falar com você pessoalmente, mas Ele faz você se incomodar, ou Ele usa alguém para falar com você. E ali eu me incomodei com aquilo ali, peguei, abri o carro, quando eu abri ali, o carro com a peça ruim, quebrou, e e agora, meu Deus? Tem um culto de ação de graça, né, que não dá para faltar, o que eu faço, meu Deus? Aí eu peguei, ali já estava tarde, eu vou correr atrás da peça. Corri atrás da peça, passei direto por algumas autopeças que eu achei abertas, porque sábado vocês sabem que fecha tudo 1h. Já era quase 3h da tarde. Aí eu fui lá para Manilha, aí corri ali, ninguém tinha, corri, e eu atrasado para poder procurar a peça, porque podia fechar a loja. Aí a esposa ainda vai,
amor, compra remédio. Aí eu falo, minha paixão, eu tenho que correr atrás da peça antes que feche as lojas, e você me pede para comprar o colírio, né? O colírio pro olho dela lá, aquela benção lá que Deus está trabalhando. Aí amém, fui lá rapidinho lá, corri em 2, 3 farmácias, achei o preço menor, fui 2 farmácias. Eu falei, vou comprar aqui mesmo para adiantar, consegui achar um preçozinho bom, comprei e corri, né? Eu falei, agora eu tenho que ir andando até lá na autopeça, era uma distância quase daqui lá fora. Aí eu fui andando, né? Atravessei o viaduto, fui pro ponto do ônibus, quando cheguei no ponto do ônibus, essa benção aí, né, 0800, eu falei, opa, vou esperar essa benção aí, o cara tava saindo na hora. Olha como é que a gente não pode murmurar, gente, olha só. Peguei o ônibus, quando chegou no ponto que eu queria, era no outro ponto, eu dei sinal, o motorista não parou. Motorista, eu vou ficar nesse, ele fez assim para mim, foi passando quase no outro ponto, motorista, eu já pedi para parar lá atrás. Aí ele foi falando, ninguém puxou a cigarra não está funcionando. Aí, pô, você pode parar aqui para mim mesmo? Aí ele foi, parou, desci, fui correndo. Eu andei quase a mesma distância, eu marco lá de fora até aqui. Mas eu falei para Deus, eu não vou murmurar não, isso é bênção. Poxa, mas esse motorista podia ter parado no lugar. Gente, às vezes, nosso coração quer murmurar. Nós queremos murmurar dos problemas que nos acontecem. Mas olha só, Deus ele já começou a trabalhar na minha vida desde quando o carro ficou ruim. Porque se eu saio com o carro para a rua, ele pode quebrar no meio da rua. Aí eu ia ter que pagar reboque, eu ia ter que gastar ou combustível a mais, ou pagar alguém para me rebocar. Eu não sei o que poderia acontecer. O carro poderia ter dado um defeito pior, ficar mais caro o conserto. E poderia acontecer qualquer outro tipo de coisa. Eu boto na conta de Deus, eu tive livramento. Deus, quando a irmã falou aqui, ó, qual é o vale que você se encontra? Nós passamos no vale o tempo todo. Só que Deus, a palavra vai dizer em Coríntios 10, 13, que não vem tentação senão humana. Deus, ele vai te dar o escape. E Deus deu um escape. Eu poderia, Deus me perdoe, ter saído com a minha família na estrada e ter acontecido um acidente. Eu tomei um prejuízozinho ali pequeno, mas eu não sei o que iria acontecer lá fora. Eu boto na conta de Deus que eu tive livramento, e foi bênção. Aí, né, vamos lá, como é que eu digo? Olha, não murmure, em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Deus quer te dar vida santa. Oh Deus, que coisa. Olha que benção, é muito lindo esse louvor. Depois a gente canta de novo, vamos lá. Aí o que acontece? O motorista me deixou lá embaixo e volta eu andando. Eu falo, meu Deus, eu tenho que chegar rápido porque a loja pode fechar e eu quero consertar o carro para poder, né, ir lá no culto. E aí, né, cheguei na primeira autopeça, a mulher chegou e falou, não tem. Aí eu ainda olhei assim, né, que eu sou um cara bem assim, observador, né? Eu ainda olhei assim, porque eram 2 mulheres que estavam ali vendendo. Eu falei, né, vai que ela não viu, né? Aí viu assim, fui. Aí tá bom, não tem, fazer o quê, né? Não vou brigar, não vou entrar na loja da mulher, né? Aí eu fui para outra loja. A última era ali, se não tivesse, não tinha. Cheguei pro jovem que estava lá, meu querido, borracha lá da água do carro lá. Aí ele, peraí que eu vou lá ver. Ficou lá uns minutos lá atrás. Aí o moço volta para mim e fala assim, olha, não tem não. Só que como eu sou um cara bem observador, eu já estava assim, já na loja do moço, ó. Aí quando ele vem falar para mim, não tem. Eu falei, e aquela ali? Aquela ali serve. Eu vi uma borracha assim, já me chamou a atenção. Aquela ali serve. Aí eu, irmão, você pode pegar aquela ali para me ver? Aí ela, não, esse aqui não é do teu carro não, mas tudo bem, você pode pegar essa borracha aí para me ver? Aí ele pegou, eu falei, irmão, é essa aqui mesmo que eu quero. Aí ele falou, é essa que você quer, mas essa não é do teu carro. Eu falei para ele assim, ó, então, vê ali no meio daquelas ali, se tem a do meu carro. Se não tiver, eu levo essa mesmo. Aí ele procurou, achou uma parecida com a do meu carro lá,
mas tinha uma diferençazinha na ponta, mas era praticamente a mesma que era do meu carro. Aí ele foi lá ver o preço lá, aí o preço da outra estava um pouquinho elevado, aí eu falei assim, não, quer saber, eu vou levar essa daqui, irmão, posso levar essa daqui, se não couber, se não danificar, qualquer coisa eu troco pela outra? Pode. Aí essa era um pouquinho mais barata, né? Deus abençoou, o dinheirinho que estava na carteira deu para pagar, tá vendo como é que Deus faz as coisas? Aí eu pensando, né, poxa, o dinheiro que tinha na carteira foi embora, né? Aí a gente, né, mas tudo bem, Deus é bom. Quando eu estava no caminho para ir para casa, ligação, irmão, vou querer uma maquininha. Hoje de novo, irmão, vou querer uma maquininha. E Deus vai sustentando, igreja. As coisas estão difíceis, deu um prejuízo no carro lá, mas Deus também me enviou cliente. Do mesmo jeito que acontece problema, Deus supre, Deus, olha, a minha vida é milagre. Eu estou vivendo hoje pela misericórdia do Senhor, está na mão do Senhor tudo que eu vivo, tudo que eu faço está na mão do Senhor. Confesso aos irmãos que alguns meses passados para cá, eu estava nesse deserto, eu estava pegando um cartão para pagar o outro, mas estava ali, Deus vai suprir, e ali eu conseguia pagar um cartão, o outro eu tinha que pegar dinheiro de um cartão e pagando no outro, então a dívida sempre indo para frente. Irmão, vocês acreditam que esse mês foi um mês que a dívida veio até um pouquinho alta? Eu acho que teve um cartão que eu paguei com outro, não, eu acho que Deus me permitiu pagar todos os cartões. Veja como é que Deus é maravilhoso. Eu paguei o último agora no dia 23, né? Eu até falei com o irmão lá, irmão, já que você está me devendo um dinheirinho, você pode me mandar um pouquinho a mais, já para descontar o outro trabalho, para mim poder pagar essa dívida que eu tenho agora dia 23? Ele, não, irmão, pode sim, daqui a pouquinho eu mando agora. E aí, o irmão mandou um dinheirinho a mais, consegui pagar meu cartão, o serviço dele ainda está lá em casa para terminar ainda, eu vou entregar ele daqui a pouco, só estou esperando chegar a peça. E Deus já me permitiu pagar todas as dívidas do mês, irmão. Para nós que vive, vocês veem a gente aí na igreja todos os dias, nós saímos para trabalhar quando Deus permite, né? De último mês para cá, temos estado aí gripado, temos estado aí, né, dolorosos, né? Foram dias dolorosos que passou, chovendo, que também chovendo o meu trabalho não flui, e Deus ali abençoando tudo. Veja que coisa maravilhosa, olha, os que confiam no Senhor, está escrito, serão como árvores plantadas à beira do rio. Aleluia, meu. A Deus abençoa quem é fiel, tem que ser fiel. E a palavra vai dizer ali, ó, que a árvore plantada ali na beira do rio, ele dá seus frutos no tempo certo. Suas folhas são sempre verdes, ela está sempre alimentada. E assim nós também somos como árvore, plantada junto a ribeiros. Quem é o ribeiro? Cristo. A palavra vai dizer que Cristo, ele tem a água que jorra para a vida eterna. Nós estamos plantados nessa rocha que é Cristo. Nós somos homens e mulheres prudentes. Como diz a palavra, que o homem prudente, ele constrói a tua casa na rocha. Porque quando bater o vento, bater a tempestade, pode bater o que bater, a casa vai ficar firme. E essa rocha é Cristo, nós estamos firmados em Cristo. Nós estamos firmes, pode vir o temporal, pode vir a dificuldade, a necessidade, nós estamos firmes. Ainda que, né, eu tenho que colocar esta palavra, Deus pode te permitir passar por vento. Deus pode te permitir passar por dificuldade, Deus pode permitir te passar por necessidade, mas tudo é um plano de Deus na tua vida. Se você é fiel ao Senhor, isso na tua vida ou é para te ensinar, ou é para ensinar alguém através da tua vida, porque nós somos vaso na mão do oleiro. A palavra não vai dizer que Deus ele pode fazer o vaso, quebrar o vaso e fazer de novo? Por quê? Porque às vezes tem muita gente te observando e você tem que passar por uma mudança, porque esta mudança na tua vida vai trazer transformação de vida para outras pessoas.
Então Deus ele vai agir na vida do fiel para abençoar aqueles até que são infiéis, para que aqueles que são infiéis venham a ser fiel. As promessas de Deus, irmão, ela é maravilhosa. Lembrando que ela cumpre na tua vida se você for fiel. Muitos morreram sem ver as bênçãos, mas as bênçãos de muitas promessas, de muitos lá atrás, vieram a se cumprir nos dias de hoje. Veja, por exemplo, lá a promessa que foi feita, né? Aleluia, ao pai da fé, que disse, né, que Abraão, que a sua descendência seria como as estrelas do céu, como as areias do mar. Ele viu essa descendência? Ele deve estar vendo lá, se Deus permitiu, ele estar lá do lado de Cristo. Dessa forma, né, a palavra diz que os que dormem, né, os que dormem em Cristo dormem. Mas como ele foi um pai da fé, eu acredito que de repente ele já está lá em algum lugar lá já, né, curtindo no beisebol, porque Deus é maravilhoso. Eu vejo assim, não sei no tempo de Abraão, né, eu vejo no tempo de Jesus, porque Jesus falou para o ladrão da cruz: hoje mesmo estará comigo no paraíso, né? Então nós não sabemos se essa tradução está exatamente dessa forma. De repente, né, Deus só falou: hoje mesmo estará comigo em um lugar melhor. Pode falar. E também tem aquela palavra lá em Lucas que fala sobre o rico e o Lázaro? Isso aí era lá antigamente. Então, sobre o rico e o Lázaro, que vai falar que o rico, né, foi para o Hades, né, e Lázaro foi para o seio de Abraão. Isso aí, né, estudiosos, né, vão falar. Eu não li ainda o lugar que conta exatamente disso, mas estudiosos dizem, né, que antigamente, antes de Jesus descer à mansão dos mortos, o céu, o Hades e o seio de Abraão eram, né, vamos botar assim, subterrâneo, e eram um do lado do outro, dividido por um abismo. Então, através dessa conjecturação aqui do Lázaro e do rico, um poderia ver o outro, de um lado do outro, mas ninguém conseguiria passar de um lado para o outro. Por isso que o rico fala: mande Lázaro, né, trazer um pouco de água para poder molhar a minha boca, sendo que dizem também, né, eu não posso afirmar, mas é uma conjecturação de estudiosos que falaram, né, não sei como eles chegaram a essa colocação. a Bíblia mostra uma parábola. Não, o que mais traz é essa passagem do rico e do Lázaro, o que mais coloca. Mas aí o que fala? Quando Jesus desceu, né, ele foi morto, né, e ali quando ele desceu, ele foi lá e arrancou a chave, né, da mão de Satanás, como diz assim, ele levou o seio de Abraão para o alto. Aí ficou o inferno lá embaixo, o Hades, né, o lugar de tormento, e o seio de Abraão ele tomou. Então acredito que esses homens da fé que viveram, talvez até esse ladrão da cruz que se arrependeu, talvez esteja ali, né, no seio de Abraão, num lugar de paz, de descanso. Em um lugar, eu vejo assim, muitos dormem esperando o julgamento. E outros, eu acredito que aqueles que morreram na presença de Deus, fazendo a obra de Deus, por exemplo, aí, José, os discípulos, Paulo, Moisés, Elias está vivo ainda, né? E muitos outros, eu acredito que eles estão assim, como se fosse no seio de Abraão, num lugar parecido. Oi? Elias e Enoque não morreram, mas a gente vemos assim, com relação ao que eu estou falando, por exemplo, como Moisés e Elias iria aparecer ao lado de Jesus lá no Monte da Transfiguração, se eles estivessem dormindo? Não tem como, né? Então, isso é mistério de Deus, revelado, mas, né, nós estamos aqui, eu prefiro ver naquele grande dia, eu sei que eu não vou precisar perguntar, porque a nossa mente será aberta, e nós saberemos de tudo quando chegarmos diante do Pai. Imagina só, todos nós chegarmos lá perante Deus sem saber nada. Senhor, por que você permitiu aquela colisão? Por que o Senhor permitiu aquele acidente? Poxa, Senhor, eu andei nos seus caminhos, o Senhor me permitiu perder um filho, o Senhor me permitiu perder ele. Por que, Senhor? Deus não vai acontecer isso.
Eu acredito que quando nós formos transformados, a nossa mente vai se abrir e todas as respostas virão. Ou vou falar mais, quando nós formos transformados e chegar diante de Deus, nenhuma das perguntas terão mais necessidade de ser respondida. Porque nós saberemos o necessário e o suficiente, porque nós seremos como os anjos, como diz a palavra. Irmãos, isso aqui é só um tempo. O vale que a irmã falou aqui, muitas das vezes é aqui. O vale às vezes está florido, o vale às vezes está seco, o vale às vezes está te dando uma dificuldade, uma necessidade, mas nesse mesmo vale também você tem vitória, neste mesmo vale você tem alegria. Veja bem, no vale de ossos secos, e tinha um monte de ossos sequíssimos. Mas quando Deus falou, pode esses ossos reviver? Tu sabes, Senhor. E ele falou, profetiza. E quando ele profetizou, aquela multidão de vale de ossos secos criou carne, nervos, criou tudo e fez almas viventes. Então o mesmo vale que era um lugar de morte, tornou-se um lugar... Olha, eu estou todo arrepiado aqui, igreja. Glorifica o Senhor, hein? Naquele mesmo lugar, o vale de morte a qual você está passando, ele pode de uma hora para outra transformar em um vale de vida, de abundância. Não tem lá no Negev, né? Lá, não sei exatamente onde fica, na África, naquele lugar lá, não sei exatamente onde é não. Depois o irmão pesquisa lá. Tem o Negev, não tem? Tem o tempo de seca. No tempo de seca, até os animais se mudam. Você já viu aqueles negócios de animais aí que os animais vão em comitiva para outros lugares, procurando áreas verdejantes? Então ali tem a parte ali que tem tempo que seca tudo. Os rios secam, a água seca, o verde morre. Mas a palavra vai dizer que nesse mesmo lugar de morte, se os animais permanecessem ali, eles morriam. Mas nesse mesmo lugar de morte, em determinado momento do ano, ele se torna uma vasta floresta, com águas, rios, peixes. Veja bem, Deus ele está mostrando, meu filho, se eu posso fazer isso nesse vale, o que eu não posso fazer na tua vida? Esta enfermidade que você tem não é nada. Aguenta mais um pouquinho, porque daqui a pouco, quando você for transformado, quem não tem braço vai ter, quem não tem perna vai ter, quem não tem olho vai ter, quem não tem cabelo vai ter. Eu acredito que nós vamos ser lindos, apesar que tem uns carequinhos aí que até se dá bem na fita, né? Tem uns que fica até maneiro, né? Eu vou falar assim, não vou falar que o homem fica bonitão não, mas tem uns que fica bem na fita, né? Né, seu Domingo? Ele tem que segurar as palavras, né? Mas tem uns aí que rapa, né? Fica legal, não fica? Né? Você vê aí, eu não vou falar o nome dos artistas, não tem uns artistas maneiros aí, que é rapadinho, mas fica maneiro, né? Então, mas eu acredito que todo mundo vai ter cabelo, para ficar todo mundo igualzinho, bonitinho, né? A não ser que ele goste muito e Deus fala, é o desejo do coração dele ficar carequinha no céu. Aí a gente não vai entrar nesse mérito, né? Mas Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Imagina as mulheres com aqueles cabelão arrastando lá no chão, né? Que é isso, velho? Não, mas naquele, pensa só, eu acredito, varoa, que lá no paraíso, o chão, além de que a cidade, vamos lá para a cidade é de ouro e de cristal. Pensa bem, se tiver um cabelão daquele, vai estar arrastando ali no ouro e no cristal. Não suja não, irmão. Tá arriscado, não vai cair nem cabelo da sua cabeça. Esquenta não, qualquer coisa você faz o coque, vira a varoa do coque lá no céu. Não quebra minha linha de raciocínio não. Você não quer ter o cabelo arrastando no chão, você faz o coque e anda lá, varoa do coque no céu. Mas lá no paraíso, eu acredito que assim, o chão vai ser assim, ó, graminha bonitinha. Você vai andar ali tudo fofinho, parecendo até que tá com chinelo fofinho. Ô irmão, o céu é nosso, deixa eu falar como é que o céu vai ser. O céu é maravilhoso, irmã. Ô irmã, peraí,
Tá arriscado quando... Eu sei que a gente não vai ter sede, mas vai que você fala, eu vou beber uma água, a abelha vem trazer mel assim na tua boca, a abelha vai falar, ô menino, você quer uma gota de mel? Vem cá, eu não... Irmã, é o céu, irmã, você vai estar do lado do Criador. O leão vai chegar perto de você assim, vai falar assim, ó, uau, e aí, tá tudo bem, né? Eu posso conjecturar, a palavra, né? Poxa, a coisa é linda, imagina só, aqui na terra, a gente só chega perto do leão através de grade ali, né? Quando vê no círculo, sei lá, nem se vê mais isso, né? Ou então através da televisão, ou sei lá da onde, mas imagina só, você chegar lá, passar a mão naquele leãozão assim, meu Deus, lá na terra eu corria muito, mas agora, e aí, tá tudo bem? Ele vai falar, tá jóia. Pensa só, Deus é bom, irmão. Eu não vou conjecturar não, que o céu é maravilhoso, o céu é maravilhoso. Imagina só, quando a gente se encontrar lá, você vai ver, eu vou falar assim, ó, não te disse? Vai dizer que não é verdade, não? Você não vai se encontrar comigo lá, não? Tá vendo? É porque tem gente que quer um céu só para você, né? Olha, no céu que eu vou, acho que você não entra, não. Todo mundo aqui, o céu tá te chamando, todo mundo. Mas Deus é bom, só entra quem quer também. Quem quer fazer a vontade de Deus, quem quer obedecer a palavra, aleluia, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, a palavra está dizendo no verso 3, cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, buscai ao Senhor em todo momento, em todo lugar. Irmã, veja só, com poucas palavras aqui conseguimos ver talvez olhinhos lacrimejando, o sorrisozinho na boca. Por quê? Porque o lugar é lindo, irmão. Você olha para tudo isso que está esse mundo era para ser maravilhoso. Esse mundo todo era para ser um grande jardim do Éden. Mas infelizmente, né, aconteceu a queda, né, infelizmente aconteceu o pecado, infelizmente chegou no momento que está hoje. Mas como diz a palavra, este mundo vai ser transformado. A palavra, né, todo mundo fala, eu quero ir para o céu, quero ir para o céu, quero ir para o céu, mas o paraíso vai ser aqui na terra, não do jeito que está agora. Por quê? A palavra vai dizer assim, que naquele grande dia, vê se não está certinho, a cidade descerá adornada como a noiva para o cordeiro. Né? Dizem, né, que a cidade ela vai ali chegar, ali descer em Jerusalém, entre o monte e a cidade ali tem um vale, dizem que ela vai encaixar ali, no meio. E ali vai ser a cidade celestial, que já está preparada, mas ela vai descer, ela vai chegar a esse mundo, vai passar por uma transformação. Eu não sei, né? Dizem que o mundo acabará em fogo, eu acredito que em fogo por causa das guerras, mas nós seremos transformados. Irmãos, tenha confiança no Senhor. Tenha alegria no Senhor, tenha prazer no Senhor. Hoje em dia, vou te falar com todas as palavras, nada lá fora vale a pena, nada. Tudo que vemos lá fora é concupiscência de palavras, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. Tudo que tem lá fora quer te arrastar para longe da cidade celestial, para longe do Cordeiro. Mas nós que estamos aqui, fiéis, buscando ao Senhor, nós estamos nos alinhando nesta caminhada em direção à cidade celestial. E se nós permanecermos nesta caminhada, Deus é fiel, para que em momento oportuno, vem filho meu, está na hora, e nós subimos com graça para os braços do Senhor, e estarmos ali na presença do Senhor, aleluia, e nós seremos felizes, olhando toda a imensidão do poder e majestoso de Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, a palavra nos ensina, seja fiel, busque ao Senhor em tempo e fora de tempo, porque Ele é fiel, e a palavra diz, Jesus falou,
todo aquele que o Pai me deu, de maneira nenhuma lançarei fora. E eu creio que cada um aqui já foi dado ao nosso Senhor, aleluia, pelas mãos do próprio Eterno, para essa salvação maravilhosa. E só você que crê, louva, glorifique, exalta, bata palma, glorifique, em nome de Jesus, amém? Só quem vai morar no céu, aleluia, dá glória, igreja, aleluia, aleluia.